Essa pregação hoje é uma das pregações mais diferentes que que eu tenho feito na minha curta vida. Porém, eu hoje falei assim, puxa, eu me levantei e eu encontrei um negocinho lá no armarinho da Escola Bíblica Dominical e eu falei assim, puxa, eu vou compartilhar isso com a igreja. E esse negocinho é que eu tenho um grande hobby e um passatempo. O meu passatempo preferido, o passatempo que quando eu faço, eu desfruto e as pessoas ficam falando que eu sou boa por isso, mas não importa, porque é o meu passatempo. E o meu passatempo são bolinhas de sabão. Então, as bolinhas de sabão são umas coisas que mais me divertem na vida e eu decidi nesse momento da pregação, eu faço um desafio pessoal. Eu vou fazer a maior bolinha de sabão que eu já vi para mim. Eu vou fazer, e eu tenho três tentativas, porque é um jogo assim. Se eu conseguir fazer isso, eu acho que eu posso morrer tranquilo, porque a minha vida já teve sentido. Porém, se eu não conseguir fazer, eu vou continuar tentando até o 2012. E no 2013 eu vou ter novos desafios, então talvez isso mude. Então eu vou tentar agora fazer a minha bolinha de sabão. Bolinha de sabão é uma coisa muito boa. Uma. A última, saideira. Opa! Eu queria formular nesse dia, eu quis formular praticamente uma mensagem para a volta às atividades, essencialmente uma mensagem para os nossos adolescentes e crianças para a volta das aulas. Porém, eu tive um súbito sentimento nessa semana de estudar o livro de Eclesiastes. E eu queria, nesse momento, que a gente estivesse vindo à pregação, é uma pregação de uma frase só. E a pregação de hoje chama-se Não tem dica certa, porém, aproveita as oportunidades e tema o Senhor. Então, a pessoa que talvez é bem esperta, que é bem inteligente, essa frase resume toda a pregação dessa noite. Então, se você, nesse momento eu vou fazer uma questão especial. Se você não está assistindo pela internet, você é bem esperto, você pode dar um pausa no vídeo e você pode fechar a janela, porque se você é bem esperto, com certeza você, nesse momento, sabe o que a gente vai aprender na pregação. Mas para aqueles que querem saber realmente do que realmente significa essa frase toda, não tem dica certa, porém, temo o Senhor, porém, aproveita as oportunidades e temo o Senhor. Então, fique ligado que essa é a nossa pregação de hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 7. E eu coloquei aí uma foto, é uma foto do meu tempo de escola. E talvez não dá para ver, porque não dá para ver mesmo. Mas se alguém conseguir distinguir, o meu professor está bem no meio. Eu estou bem do lado direito do meu professor. Esse sou eu. E é praticamente a minha turma aí da escola. Eu me formei de ensino médio no 2008. E hoje já seriam praticamente 3 anos que aconteceu isso. Livro de Eclesiastes, versículo 9, capítulo 7. O livro de Eclesiastes é um livro bastante complicado e talvez eu estou sendo muito ousado de ter a possibilidade de pregar nele. É um livro que ele é feito com algumas características muito especiais. E a palavra Eclesiastes significa
para a assembleia. Ele vem da palavra eclesia, que é a palavra que a gente usa muitas vezes para denominar igreja. Então, Eclesiastes é um livro que, de certa maneira, está falando, ele é um livro que é feito para a assembleia, para aqueles que estão ouvindo. E a pessoa que escreve o livro, que está nos primeiros capítulos, se denomina pregador. E essa pessoa vai transmitir uma série de ensinamentos através de todo esse livro. Realmente, o ensinamento, a grande pergunta que o livro de Eclesiastes se faz é: qual é o sentido da vida? E eu queria, nesse momento, dar leitura ao texto que a gente propõe para hoje, porém eu vou dar uma leitura numa Bíblia que se chama a Mensagem. Diante disso, aproveite a vida, coma do bom e do melhor, aprenda a apreciar o bom vinho. Sim, Deus tem prazer no seu prazer. Vista-se todas as manhãs como se fosse para uma festa. Não economize nas cores nem nos detalhes. Aprecie a vida com a pessoa que você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido. Cada dia é um presente de Deus. É tudo que você pode receber pelo árduo trabalho de se manter vivo. Portanto, tire o máximo da sua vida. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder e com prazer. Essa é sua única chance. Pois, junto com os mortos, para onde você vai com certeza, não há nada que fazer, nem nada que pensar. Enquanto eu fazia minha pesquisa, enquanto eu preparava esse sermão, eu encontrei uma citação de uma pessoa, e eu vou ler só a primeira parte. É um homem cristão, que ele está chegando praticamente no final da sua vida, e ele diz assim: como sabem, por incrível que pareça, quando se está velho como eu, 75 anos e já perto da morte, as coisas mais inesperadas acontecem. A gente acorda às vezes pelas 2 ou 3 da manhã e percebe que está na metade no corpo e metade fora. Algo esquisito sem dúvida. A gente vê o esqueleto velho e maltratado lá entre os lençóis e fica dividido entre reassumir totalmente a ocupação, deixando o dia correr e sair por aí observando. É um homem que, na sua idade de 75 anos, ele tem uma experiência bem interessante, porque ele praticamente está dormindo, ele se acorda e ele tem a possibilidade de talvez sonhando, ver o seu corpo e ver como ele está envelhecido, ver como os anos têm passado e como tudo, já perto da morte, tem mudado. E ele disse assim: e eu fico com uma vontade danada de ou ficar aqui nesse corpo, já velho, ou sair por aí andando e olhando. Então essa história só vai acabar no final da pregação, fica muito ligado nisso. A gente hoje vai falar um pouco sobre o livro de Eclesiastes, e eu queria falar de que, essencialmente, eu tive uma vontade muito boa de tentar fazer uma pregação para a volta das aulas. Porém, eu não consegui fazer ou fugir daquela grande pergunta que o livro de Eclesiastes se faz, que qual é o sentido da vida? Por que a gente vive? Qual é o sentido de nossa existência? E é uma das perguntas mais complicadas. Na minha pesquisa, quando eu estava fazendo a pregação, eu estava fazendo uma leitura e disse que um jovem que estava aprendendo junto com um sábio, ele chegou pertinho do sábio e perguntou assim: ô grande sábio, qual é o sentido da vida? E aí o sábio veio falar assim de uma maneira muito fácil: não se preocupe, sabe? Essa é uma pergunta muito maravilhosa e você não precisa trocar pela resposta. E isso me pareceu muito interessante, porque enquanto a gente vive, a gente sempre anda na procura desse sentido para a nossa vida. Uma das frases em latim, que a gente tem bem famosas nos nossos dias hoje, é uma que se chama carpe diem. Carpe diem, eu não sei realmente como pronunciar isso em português. Mas, com certeza, muitos de vocês já viram em tatuagens. Pessoas costumam tatuar e é uma frase que significa: desfrute cada dia
o que você puder. Tire a cada dia o máximo que você puder. É uma frase que é tirada de um diálogo entre duas pessoas, e uma pessoa está perguntando de uma maneira assim: qual será o futuro? Qual será o meu futuro? E qual será o futuro dos deuses? E a pessoa, o sábio, responde: cara, não se preocupa, fica sossegado, carpindim, tire cada dia o máximo. Mas sempre que a gente fala do sentido da vida, a gente sempre faz uma coisa que a gente está muito acostumado a fazer na nossa sociedade materialista, que é que a gente sempre diz assim: se eu tivesse isso, poxa, aí eu ia, meu Deus, ia poder morrer feliz. Geralmente quando a gente é rapaz, se a gente está na idade de adolescência e a gente tem a possibilidade e a gente começa a gostar das garotas e começa toda essa bomba hormonal que tem dentro da gente, a gente fala assim: poxa, se eu tivesse, sei lá, a Madonna, eu ia ser o homem mais feliz do mundo, eu não ia desgrudar de perto dela. À medida que a gente vai crescendo, a gente fala assim: se eu tivesse aqueles bens, se eu pudesse ter tanto dinheiro na minha conta, se eu pudesse ter tal soma aqui nesse momento, poxa, eu ia ser uma pessoa bem feliz. A minha vida em si teria sentido. E aí eu falaria assim: pô, poderia morrer feliz nesse momento porque eu tenho grana. Poxa, eu tenho grana e eu tenho o suficiente. Muitas vezes a gente pensa de que se eu tivesse esse corpo, se eu tivesse essa força, se eu tivesse essa inteligência que as pessoas têm, eu seria muito mais feliz. Quero falar um pouco sobre o contexto do livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes ele é escrito na sombra de um grande rei, que é o rei Salomão, que é um dos grandes reis e o grande sábio da nossa história. Diz que não tem nenhuma pessoa que se compare com ele. Porém, o livro, ele teve algumas escolhas erradas, e por causa das escolhas que ele teve, o povo que ele reinava, ele se viu enfrentado a algumas consequências muito graves. E o livro de Eclesiastes ele é escrito na sombra dessa história. É como se a gente escrevesse um livro de um presidente sem um dedo e que se importava pelos pobres. Eu não preciso falar que é o Lula, realmente. Vocês sabem que é o Lula. Porém, o livro de Eclesiastes é praticamente um relato. Só que um relato de um rei que teve todas as coisas que poderia ter no mundo. E o engraçado é que o povo... E esse livro praticamente parece que é desenvolvido quando o povo está na miséria, quando o povo está na pior, que por causa do seu pecado, por causa da sua dificuldade, eles se encontravam na pior das situações. E eles começam a se lembrar do tempo bom que eles tiveram com Salomão e com Davi, e aí eles começam a escrever, e o pregador começa a escrever um livro. E ele começa a escrever um livro de tal maneira que é totalmente surpreendente, porque não é um livro que fala assim: se eu tivesse isso, a minha vida vai ter sentido. Se eu tivesse riquezas, meu irmão, você vai morrer amanhã, suas riquezas ficam aqui. Se eu tivesse isso, não interessa, a morte está perto, não importa. É um livro que ainda escrito na miséria, ele fala que ainda que a gente tivesse, que ainda que a gente fosse a pessoa mais rica, que tivesse todas as mulheres, que tivesse toda a sabedoria do mundo, na vida mesmo assim não teria sentido. Mesmo assim, não haveria nenhum sentido nessa nossa correria. Eu queria começar a explicar a frase. A primeira parte que a gente tem da nossa frase é uns slides na frente. Não tem dica certa. Sempre que a gente começa a
sempre que a gente comenta, a gente sempre tem muitos disseres em relação a Deus no nosso cotidiano. Mas uma das coisas que a gente tem por si, que a gente tem como nós presbiterianos aqui nessa igreja, é que a gente acredita que Deus é soberano, de que Deus está no controle de tudo. Não é um Deus que se afastou, não é um Deus que nos deixou na deriva, não foi um Deus que deixa as coisas acontecer. É um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está acostumado a ouvir e a falar de que por causa de muitas coisas que a gente faz, a gente vai ser bem sucedido. Eu vou citar uma palavra muito forte nesse momento e eu queria que você agarrasse bem o seu banco, porque talvez você pode virar para trás. Eu queria falar que não é porque você venha nessa igreja, não é porque você ore, não é porque você jejue, não é porque você faça as coisas que você vai ser bem sucedido na sua vida. Não é porque você esteja aqui sentado nesse local que você vai ter boas notas na sua escola. Não é porque você esteja adorando a Deus, não significa de que você vai passar no vestibular. Não significa de que porque você esteja aqui nesse momento e você ore, você sente e se posta aqui de joelhos, você vai estar bem sucedido. Não tem nenhuma artimanha. Eu queria falar isso porque a gente acredita e a gente fala sempre de que por causa de que eu estou na igreja, por causa de que estou aqui, eu preciso ser bem sucedido, ou tenho que ser bem sucedido porque eu sou filho de Deus. Não tem esse papo. E enquanto eu estava fazendo meu TCC, meu projeto, meu trabalho de conclusão de curso, eu me deparei com um texto de Jeremias sobre o jejum. E sempre que a gente fala sobre o jejum, a gente sempre fala que o jejum tem uma força muito mais além do que tem a oração. Se Deus não me respondeu na oração, aí então eu vou jejuar, porque realmente o jejum é o que tem o poder. Se Deus não me respondeu na oração, o jejum é o que tem a pegada, o jejum é o que tem a primacia. E em Jeremias, praticamente, o povo estava com um sentimento muito semelhante a esse. De que o jejum era o jeito de que Deus ia nos ouvir. Que o jejum era, o bicho vai pegar. E Deus, por meio do profeta Jeremias, responde de uma maneira muito clara e fala assim: não é porque vocês façam jejum que eu ouço. Não é por causa de que vocês façam ou deixem de fazer que eu vou mudar a minha vontade. A minha vontade está feita, fechou, e eu faço isso. Eu queria dar um momento eu queria fazer um pause e fazer um parênteses e falar: eu sei e eu não estou em conta de nenhuma prática espiritual. Você pode vir na igreja, você pode vir orar, você pode se postrar de joelhos, e essas coisas vão mudar o seu caráter.